Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, que alegria estarmos aqui mais uma noite para louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Se coloque de pé essa noite. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, uma passagem bem conhecida pelos irmãos. A partir do versículo 22 até o versículo 24. João, capítulo 4, a partir do versículo 22 até o versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Podem tomar o vosso assento. Quero fazer menção de gratidão aqui a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui ministrando a sua palavra, não por merecimento, mas por sua infinita graça e misericórdia. Agradecer ao irmão Fernando e a sua esposa, ao pastor da igreja, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui compartilhando a palavra do Senhor. Meus irmãos, eu pretendo ser bem breve, já que Deus já manifestou-se de várias maneiras aqui neste culto, falando através dos louvores. Mas é necessário entendermos que no louvor, assim como o irmão bem explicou aqui, nós estamos prestando um serviço a Deus e nós estamos oferecendo algo a Deus. Quando chega o momento da palavra, é o momento que nós temos que ouvir algo de Deus. Ou seja, até esse momento do culto você prestou um culto a Deus. E neste momento você vai ouvir o que Deus quer que você faça durante essa semana, durante esse mês e durante a sua vida enquanto cristão. A palavra de Deus hoje é sobre adoração. A adoração, ela é mais do que cantar. A adoração é ainda mais do que louvar. A adoração, ela está mais envolvida com o meu estilo de vida. Ela está mais envolvida com aquilo que eu fui criado para fazer. E por que eu digo isso? Porque Deus criou os seres humanos para se relacionar com cada um deles. Deus criou os seres humanos como seres conscientes, para que eles possam louvar o nome de Deus por livre e espontânea vontade e por sua própria escolha. Ou seja, o ser humano, enquanto ser humano, ele sente a necessidade de adorar a Deus. Se não seja o Deus perfeito e santo e verdadeiro, mas ele procura alguma coisa para satisfazer esse anseio de prestar um culto a Deus. E por que eu digo isso? Porque existe um pensador que disse uma vez: em cada ser humano existe um vazio do tamanho de Deus. E se você observar as pessoas que estão ao nosso redor, se elas não servem ao Deus vivo de fato que nós servimos, elas vão procurar alguma coisa em suas vidas para colocar no lugar de Deus. As pessoas, elas procuram ou o dinheiro, ou o poder, ou o prazer, mas elas vão achar alguma coisa para colocar no lugar de Deus. É claro que não vai preencher, porque não é suficiente, porque Deus é imenso, infinito, poderoso, soberano, e nada pode preencher o que Ele foi feito no seu coração. Porém, as pessoas vão procurar, por quê? Porque está dentro do ser humano o desejo, a necessidade de adorar. Está intrínseco na sua carne, na sua consciência, no seu pensamento, no seu interior, a vontade de adorar. E nós vemos aqui Jesus traçar o diálogo com uma mulher a respeito de adoração. E ela faz menção no início do diálogo, da conversa, que na verdade a adoração, ela deveria ser mais exclusiva a um ambiente. E ela começa a falar a respeito dos ambientes que eram usados para fazer o culto naquela época. Ela fala: olha, nós samaritanos usamos aqui o templo no monte aqui, Gerizim, para adorar, mas vocês que são judeus, vocês vão ao templo de Jerusalém para adorar. Ou seja, ela começa a falar dos ambientes, porque ela entende até então que a adoração estava restrito ao ambiente. E de fato era assim. No Antigo Testamento, só a única pessoa que poderia oferecer um culto, irmão Fernando, de verdade a Deus, era o sumo sacerdote da tribo de Levi. Ele era o único que poderia chegar
chegar no Santo dos Santos, e chegando lá, ele poderia oferecer um culto por todos os outros membros da sua congregação, da congregação de Israel. Então ele era a única pessoa que poderia, em um ambiente restrito chamado de templo ou tabernáculo, poderia chegar lá e oferecer de fato uma adoração a Deus como um cheiro suave, porque ele queimava o incenso, entrava e oferecia a Deus a adoração do povo. Então era restrito, era um ambiente restrito a pessoas restritas, a pessoas exclusivas. Não era todo mundo que poderia chegar assim. Só que Jesus vai traçar com ela o seguinte padrão: olha, está chegando um momento, está chegando uma hora, e já é agora, em que na verdade eu não vou procurar por um ambiente, eu não vou procurar por um local, eu não vou procurar por pessoas exclusivas ou por ambientes exclusivos e seletivos. Não, eu vou procurar por templos espirituais. E que templo sou esse? É o templo que Paulo escreve em Coríntios: vós sois templos do Espírito Santo. É esse templo que ele procura. Por quê? Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita no coração de cada um que quer de fato oferecer um culto agradável, de cheiro suave ao Senhor. Então Jesus muda totalmente a perspectiva aqui. Até então a adoração dependia de um ambiente, agora ela depende de quem adora. Até então a adoração dependia de um local, agora ela depende de quem está naquele local. Não depende mais do ambiente que você está, depende somente de você oferecer um culto suave, de cheiro suave, em adoração ao nome daquele que é santo e poderoso. Por quê? Porque a qualidade da sua adoração, irmão Fernando, é revelada por quem você de fato é. E aí eu vou dizer para você aqui alguns caminhos, rapidamente aqui, explanar com você qual que é o caminho que alguém percorre até se tornar de fato um adorador que oferece a Jesus Cristo uma adoração suave e de cheiro limpo e pura diante dele. Por quê? Porque nós entendemos aqui que a adoração ela é intrínseca ao ser humano, que a adoração não depende mais de um local, depende unicamente de você e eu escolhermos de fato, querermos adorar a Ele. Só que existe um caminho até que eu e você possamos chegar de fato à plenitude de uma adoração superior e de pura e de cheiro suave. Como assim? Primeiro, se observarmos o Velho Testamento, todas as coisas que eram reveladas no plano físico no Velho Testamento, elas vão se cumprir no plano espiritual no Novo Testamento. Como assim, irmão Josione? A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 10 que o Velho Testamento e a lei e os profetas eram apenas a sombra daquilo que se completaria na realidade em Jesus Cristo. Ou seja, enquanto a lei e os profetas eram uma sombra, Jesus era a realidade. É por isso que a lei era a palavra escrita, enquanto ele era a palavra viva. A Bíblia vai dizer que ele era o verbo, ou seja, a palavra que se manifestava no meio da humanidade. Enquanto no Velho Testamento existia a lei escrita, quando chegou o Novo, Jesus veio para ser a palavra viva, aquela que habita na sua mente, no seu coração, no seu entendimento, para fazer você cumprir as leis e obedecer às vontades de Deus. Então, nós vamos entender que o caminho que era percorrido para o sacerdote entrar no templo e adorar a Deus fisicamente, agora é percorrido espiritualmente pelo cristão que de fato quer adorar ao Senhor. E como assim, irmão Josione? O primeiro instrumento que existia no templo, antes dele chegar, de entrar no templo em si, onde tinha átrio, santo e santíssimo lugar, era o altar de holocausto, onde ele oferecia um sacrifício vivo de animal de expiação para o povo. E eu digo a você, esse caminho nós percorremos quando nós percorremos esse caminho? Quando eu e você chegamos aqui na igreja totalmente acabados e resolvemos então entregar nossas vidas a Jesus. Nesse momento estamos sacrificando aquele velho homem que fazia as coisas carnais, que praticava atitudes mundanas, que fazia tudo o que era de errado. Nós estamos sacrificando ele para que renasça um novo homem, um novo adorador, aquele que de fato quer viver uma vida de santidade. Então o primeiro instrumento que existia, o primeiro objeto que tinha naquela época era o altar de holocausto, onde se oferecia sacrifício. O segundo objeto era a pia de bronze, onde ele chegava lá e lavava as mãos e os pés antes de entrar no lugar santo, santíssimo, no lugar santo. E o que simboliza isso para o cristão no dia de hoje? Pureza. Mãos falam de obras, as suas ações têm que ser limpas e puras. Pés falam de caminho, os seus caminhos, os seus propósitos, os seus trajetos têm que ser puros diante de Deus, se de fato você quiser oferecer uma adoração de cheiro suave a Ele.
Então ele entrava no lugar santo após passar pelo altar de holocausto e passar pela pia de bronze. Chegando ao lugar santo, ele ia encontrar 3 objetos. O primeiro objeto era a mesa dos pães. Por quê? Porque assim como a pia de bronze lava o seu corpo, assim como o batismo acontece, quando chegamos depois do batismo, a primeira coisa que fazemos é o quê? Entrar na ceia do Senhor em comunhão com meus irmãos. Então, a mesa dos pães simbolizava a comunhão com meus irmãos. Por que simboliza isso? Porque não existe uma pessoa que vai adorar a Deus de fato se ela não tiver comunhão com seu irmão. Não existe uma pessoa que vai adorar a Deus de fato se ela não tiver comunhão com seu irmão. João vai advertir: se você diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, está mentindo. Porque se não ama o seu próximo que vê, quanto mais a Deus que você não consegue enxergar. Então, se a pessoa de fato quiser entrar no Santo dos Santos, primeiro, ela precisa amar o seu próximo. Por quê? Porque foi assim que foi feita a cruz. A cruz tem uma arte vertical e outra horizontal. A arte vertical simboliza adoração a Deus. A arte horizontal simboliza comunhão com o meu próximo. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo, se eu quiser de fato oferecer uma adoração de cheiro suave a Deus. Passando desse objeto, ele vai chegar no segundo objeto do lugar santo, que é o candelabro, que simboliza o quê? Simboliza o Espírito Santo, as 7 chamas ou manifestação do Espírito Santo entrando no meio do seu coração para manifestar os dons através de mim e de você, para que possamos chegar aqui e ministrar um louvor com unção, uma palavra com unção. Possamos chegar aqui e dizer: meus irmãos, eu estou aqui sentindo a presença de Deus. Por quê? Porque eu recebo Ele em meu coração como as chamas do candelabro. Então ele passava pela mesa dos pães, passava pelo candelabro e chegava no último instrumento, no lugar santo. E esse é o ponto que eu quero chegar aqui, já encerrando a minha palavra, bem breve. Ele chegava no altar de incenso, que era o último instrumento. O altar de incenso tinha uma coisa muito bacana lá. Ele queimava um incenso, uma mirra, que não poderia ser fabricada em nenhum outro local. Só poderia ser feita aquela composição para colocar no altar de incenso de Deus. E chegando lá, quando ele oferecia o incenso, ele esperava o incenso queimar. Quando a fumaça do incenso queimava entre o véu, ela começava a entrar por debaixo do véu e começava então a esconder o lugar santíssimo. A fumaça escondia a arca da aliança, de modo que quando o profeta entrava no lugar santíssimo, ele não era enxergado, só se via a fumaça. Por quê? Porque a fumaça do altar de incenso cobria ele. E uma coisa importante relatar: se naquele momento Deus sentisse o cheiro do profeta em vez do cheiro do incenso, Deus matava ele. Por quê? Porque o cheiro do profeta era cheiro de pecado, e Deus não podia sentir cheiro de pecado. Então ele entrava no santíssimo lugar, encoberto pela fumaça do incenso do altar de holocausto. E o que simboliza isso para mim e para você? É que quando formos oferecer uma adoração diante de Deus, eu e você não somos a luz. Nós não somos a coisa principal. Nós devemos o quê? Estar encobertos no anonimato para que a adoração seja viva. Porque no momento que eu e você quisermos dar adoração ao Senhor, oferecer a Ele adoração de cheiro suave, e chegarmos lá querendo nos aparecer, Deus vai dizer assim: essa adoração aí é morta, ela não vale. Porque a adoração de verdade é aquela que eu vou no anonimato e digo: Deus, Tu és santo e poderoso, eu não preciso ser visto, é o Senhor que é glorificado, porque o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso, a glória é para o Teu nome, eu não preciso receber nenhum tipo de glória, porque eu estou encoberto pela fumaça, de modo que eu vou adorar no anonimato. Enquanto eu e você quisermos aparecer, quisermos ser alguém, quisermos ter algum poder, autoridade ou glória, Deus não vai receber nossa adoração. Mas quando eu e você nos mergulharmos num coração contrito e quebrantado, nos humilharmos, nos colocarmos como ninguém, Deus vai dizer: essa adoração tem cheiro suave diante de mim, ela é uma adoração bendita. Por quê? Porque Ele não quis aparecer, Ele quis que a minha glória seja totalmente minha, e Ele não divide a sua glória com ninguém. É por isso que um dos maiores homens que existe na terra fez somente uma coisa. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 5, versículo 24, que andou Enoque com Deus tanto tempo que desapareceu. Sabe qual é o ministério do cristão? Desaparecer para que Cristo apareça. Sabe por que ele foi para os céus antes do tempo? Por quê? Porque ele desapareceu e deixou que Deus aparecesse. Porque quando procuravam ele, só encontravam o Deus dele. Quando você entender esse mistério, que não tem que aparecer, que não tem que ter seu nome no outdoor, não, eu preciso que Cristo apareça em minha vida, que a glória dele resplandeça em minha vida, que ele seja o objeto de culto e adoração, que ele seja o meu Deus, aquele que é unicamente glorificado em minha vida.
Quando entender isso, terá uma vida como a de Enoque, um homem que caminhou tanto com o tempo com Deus, que as pessoas procuravam ele e só encontravam Deus nele. Assim se cumprirá a palavra de Paulo que diz em Gálatas, ele diz: agora já não vivo eu, mas é Cristo quem vive em mim. Quem me procura não me acha, acha Deus em mim, acha Deus no meu coração, acha Deus no meu entendimento, acha Deus nos meus sonhos, acha Deus nos meus caminhos, acha Deus aonde eu estiver. Por quê? Porque a glória pertence a Ele, e eu me recolho à minha insignificância, para que Ele cresça em minha vida e seja bendito, louvado e engrandecido. Esse é o ministério do cristão. Adoração sem adoração. Quando eu e você aprendemos que ficamos em segundo plano, porque Ele é o único que pode brilhar. Quando eu e você entendemos que ficamos em um plano abaixo, Ele é o único que pode aparecer. A glória pertence a Ele, o poder pertence a Ele. Ele é o dono de todas as coisas, e para Ele e por Ele foram formadas todas as coisas. Quando eu e você entendemos que não são os meus planos, os meus projetos, os meus sonhos, não, são os sonhos de Deus, os ideais de Deus, os projetos de Deus, a glória de Deus, é tudo para Ele e por Ele. Eu não tenho nada, eu sou apenas aquele que me recolho na minha insignificância, para que Deus se sobressaia e apareça em minha vida. E assim se cumpre a palavra de Mateus capítulo 5, versículo 17, que diz: para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu, porque Ele merece toda a glória, todo o poder, todo o reino, toda a bondade, tudo pertence a Ele, e essa será a adoração que eu e você temos que dar diante dEle. Tudo, toda a honra, toda a glória, todo o mérito, toda a bondade, toda a glória pertence ao único soberano, poderoso, Criador, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos, o Deus Yahvé. Quando entendermos isso, estaremos de fato preparados para adorar ao nome de Deus, para louvar e engrandecer ao seu nome. Enquanto não entendermos isso, não conseguiremos adorar o nome do Senhor. Eu te convido de pé essa noite, e eu quero que você pense e reflita consigo, se no seu dia a dia você tem colocado isso no seu coração, colocado de que Deus é soberano, e que as vontades de Deus vêm em primeiro lugar, e as minhas vontades são secundárias. Se Deus quiser alinhar a vontade dEle com a minha, tudo bem, mas se Ele não quiser, tudo bem também. Eu aceito viver a vontade dEle, porque eu creio naquela palavra que diz que os sonhos de Deus são maiores que os meus. E eu quero que você, essa noite, ore no seu coração, pedindo a Deus que as minhas vontades venham ser submersas e que as tuas vontades venham ser emergidas, para que eu possa viver a plenitude do Espírito e possa adorar o Senhor em espírito e em verdade, assim como Jesus disse. Deus maravilhoso Pai, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui em Tua casa, Deus, para louvar e engrandecer o Teu nome, pois o Senhor é soberano e poderoso. Toda a glória pertence a Ti, Pai. Eu te peço, Deus, por mim mesmo, que as minhas vontades, ó Pai, venham ser submergidas, meu Pai, que eu me recolha a minha insignificância para que o Senhor seja louvado, que a palavra de João Batista cumpra-se em meu coração, que o Senhor cresça e eu diminua, meu Pai, que eu não seja ninguém, mas o Senhor seja tudo em minha vida, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que abençoe a vida de cada um desses jovens, senhores, senhoras e crianças que estiveram aqui, Deus. Deus, faça com que Teus sonhos venham ser implantados em seus corações, em suas mentes, meu Pai, para que eles possam cumprir a vontade do Senhor nessa geração, meu Pai. É o que eu te peço, te suplico, Senhor, em nome de Jesus. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, certa humildade, servo de todos. Cante comigo, vamos lá. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Aleluia, Jesus. Santificado seja o Teu nome, Pai. Eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus.